Olá, meus amigos e minhas amigas. O substituto de Sergei Shoigu já chega fazendo um discurso que pode ser interpretado de diferentes formas e pode tanto alegrar as tropas quanto deixar os inimigos pensando em como ele vai viabilizar o que prometeu. Na terça-feira, Andrei Belousov, o novo ministro da Defesa da Rússia, declarou que a principal tarefa do país é alcançar a vitória no campo de batalha na Ucrânia com a mínima perda de tropas. Belousov, o economista nomeado de última hora por Putin no domingo para substituir Sergei Shoigu, destacou a necessidade de maior eficiência e inovação no setor militar para atingir os seus objetivos. Veja o que ele disse em uma audiência parlamentar. A tarefa-chave, claro, permanece em alcançar a vitória. Garantir a realização dos objetivos militar-políticos da operação militar especial definidos pelo presidente. Ao mesmo tempo, quero enfatizar isso especificamente, com mínimas perdas humanas. Seus comentários são interessantes pelo fato de que os oficiais russos raramente discutem baixas de guerra, exceto para elogiar o heroísmo dos soldados que tombaram. Nem a Rússia nem a Ucrânia publicaram detalhes sobre seus mortos e feridos, mas analistas militares ocidentais afirmam que a Rússia, com uma população mais de 3 vezes maior do que a da Ucrânia, tem mostrado estar disposta a sofrer pesadas baixas em troca de algum ganho. Autoridades russas dizem que essa análise, por vir do Ocidente, é claro, não é objetiva e nem precisa. Belousov se apresentou como um homem de integridade, dizendo aos parlamentares: "Sempre fui e sempre serei guiado pelo princípio do concreto armado. Você pode cometer erros, mas não pode mentir." Essa foi uma observação pontual e, sem dúvida, manda uma mensagem doméstica, uma vez que ele está assumindo um ministério envolvido em uma grande investigação de corrupção que acabou prejudicando seu antecessor Shoigu. O escândalo se ampliou na terça-feira com a prisão de outro alto funcionário suspeito de suborno. Sem experiência militar, Belousov recebeu de Putin a tarefa de maximizar a eficiência na economia de guerra da Rússia, enquanto as tropas, tendo recuperado a iniciativa, tentam avançar mais profundamente na Ucrânia. Ele afirmou que os gastos com defesa precisam ser otimizados para que cada rublo do orçamento que é pago pelos nossos cidadãos traga o máximo efeito. Ele disse ainda o seguinte: "Tudo no país que é eficaz e avançado, tudo deve trabalhar para alcançar a vitória, para garantir que as forças armadas possam completar suas tarefas." Belousov acrescentou que não há necessidade de uma nova convocação em massa de tropas russas. Putin ordenou a mobilização de 300 mil reservistas no final de 2022, um movimento bem impopular que acabou levando muitos russos a fugirem do país para evitar serem convocados, algo que também ocorreu na Ucrânia, quando passou a haver inclusive suborno para conseguir dispensa de convocação. Belousov destacou que a Rússia precisa desenvolver novos métodos de guerra para se manter à frente. O inimigo está aprendendo rapidamente. A situação relacionada ao uso de novas tecnologias muda literalmente a cada semana. E aqui não precisamos apenas aprender, precisamos antecipar o inimigo. Gente, enquanto isso, hoje, terça-feira, Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, conversou com o presidente Volodymyr Zelensky em Kiev e trouxe uma boa notícia para ele. Segundo Blinken, parte do grande pacote de ajuda dos Estados Unidos já chegou à Ucrânia e mais está a caminho. Blinken explicou que isso vai fazer uma grande diferença. Essa foi a primeira visita de um alto funcionário dos Estados Unidos desde que o Congresso aprovou o pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares no mês passado. Como temos visto nos últimos vídeos do canal, as tropas ucranianas estão enfrentando uma nova ofensiva russa no Nordeste e ataques constantes no Leste. Veja só o que Blinken disse: "Sabemos que este é um momento desafiador. Também sabemos que a ajuda está a caminho. Parte dela já chegou e mais está por vir. E isso vai fazer uma grande diferença contra a agressão russa em curso no campo de batalha." A viagem de Blinken tinha o objetivo de enviar um forte sinal de tranquilidade aos ucranianos que, obviamente, estão em um momento muito difícil. Blinken também se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, para uma conversa informal. Tomou café com representantes da sociedade civil em Kiev e estava programado para fazer um discurso sobre o futuro da Ucrânia em uma universidade. Segundo um funcionário dos Estados Unidos, a missão dele seria realmente discutir como essa assistência suplementar poderia chegar para fortalecer as defesas ucranianas e permitir que eles retomem a iniciativa no campo de batalha. Artigos de artilharia, mísseis de longo alcance, os ataques MS e interceptadores de defesa aérea já estão chegando às forças ucranianas. Na segunda-feira, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan,
disse que Washington estava tentando acelerar o ritmo das entregas de armas para a Ucrânia para ajudar a reverter sua desvantagem. Note o que ele falou sobre isso. O atraso colocou a Ucrânia em uma situação difícil e estamos tentando ajudá-los a sair dessa situação o mais rápido possível. Durante o encontro com Blinken, Zelensky agradeceu os Estados Unidos por seu apoio bipartidário e disse também que queria discutir garantias de segurança em uma próxima cúpula de paz, pedindo a Blinken que ajudasse a garantir a participação de mais países. Moscou não foi convidado para a cúpula na Suíça no próximo mês, e já vimos no vídeo de ontem o que o Kremlin acha dessa exclusão. O grupo dos 7 países ricos, o G7, assinou uma declaração conjunta na cúpula da OTAN em Vilnius em julho do ano passado, se comprometendo a estabelecer compromissos e arranjos de segurança de longo prazo com a Ucrânia, que seriam negociados bilateralmente. Kiev diz que os arranjos devem conter compromissos de segurança importantes e concretos, mas que os acordos de forma alguma substituirão seu objetivo estratégico de ingressar na OTAN. Bom, gente, fontes da inteligência militar da Ucrânia disseram hoje que havia sinais de estabilização na frente nordeste em meio a um ataque terrestre russo na região de Kharkiv, mas alertou que pequenos grupos de assalto russos foram posicionados perto da região de Sumi ao norte. Um ataque transfronteiriço em uma nova frente na região de Sumi provavelmente dificultaria ainda mais a situação dos já cansados defensores ucranianos. E isso depois que a incursão da Rússia no norte da região de Kharkiv abriu uma nova frente na sexta-feira, o que acabou forçando a Ucrânia a enviar reforços às pressas. A Rússia fez avanço no norte da região de Kharkiv em 2 áreas e seu Ministério da Defesa disse que tomou a 10ª vila fronteiriça, Purhuvatka. Os relatórios não confirmados de ambos os lados indicam combates de rua no norte de Vovchansk, uma cidade a cerca de 5 quilômetros da fronteira. Além de um golpe no moral ucraniano na região, que abriga a 2ª maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, a incursão é provavelmente uma distração para as operações defensivas de Kiev no leste, onde a Rússia tem focado sua ofensiva há meses. Como contamos ontem, os principais oficiais ucranianos dizem não acreditar que a Rússia tenha número suficiente de tropas para capturar a cidade de Kharkiv, mas despovoar a cidade tornaria a situação mais fácil para Moscou. O chefe de espionagem militar, Kirill Budanov, disse que Moscou já comprometeu todas as tropas que tinha nas áreas de fronteiras para a operação em Kharkiv, mas que possui outras forças de reserva que ele espera serem usadas nos próximos dias. Veja o que Budanov disse em comentários na televisão. Até ontem à noite, uma tendência rápida de estabilização da situação surgiu, ou seja, o inimigo está, em princípio, já bloqueado nas linhas que conseguiu alcançar. Segundo dados compilados pelo Estado-Maior ucraniano, a Rússia estava mantendo o ritmo de seus ataques na região com 8 assaltos russos até terça-feira, comparados com 13 na segunda-feira e 22 no dia anterior. Budanov descreveu a situação como fluida e em rápida mudança, dizendo que a fase ativa da operação russa ainda estava em andamento. Ele também mencionou que a Rússia tinha pequenos grupos de forças nas áreas de fronteira perto da região de Sumi, nas proximidades da cidade russa de Sudzha, de onde o gás natural russo transita para a Ucrânia por meio de gasodutos a caminho dos clientes europeus. Veja o que ele falou. Quanto à região de Sumi, os russos, na verdade, planejaram uma operação desde o início, mas a situação não permitiu que tomassem ações ativas e iniciassem a operação. Em uma área, autoridades locais ucranianas recomendaram aos moradores que evacuassem uma faixa de aproximadamente 10 quilômetros na região a partir da fronteira. O ataque russo é um teste para o efetivo ucraniano, que analistas militares dizem estar com números insuficientes e precisa ser reabastecido. Essa deficiência é agravada por meses de atraso na ajuda militar dos Estados Unidos, parte da qual o secretário de Estado Antony Blinken, como comentamos no início, disse que havia chegado. Os assentamentos fronteiriços foram fortemente bombardeados durante a ofensiva. O governador regional, Olesny Rubov, disse que 2 pessoas foram mortas na terça-feira na cidade de Vovchansk, alvo de um dos principais avanços russos a cerca de 5 quilômetros da fronteira. Emil Casterhelm, analista de inteligência de fonte aberta com o Blackbird Group, disse a Reuters que a batalha mais importante no avanço russo estava ocorrendo em Vovchansk, que fica a cerca de 45 quilômetros da cidade de Kharkiv. Veja só o que ele comentou. Se a Rússia quiser avançar mais ao sul, Vovchansk precisa ser capturada.
Nessa cidade, a Ucrânia está lutando e parece que defesas ucranianas mais fortes estão começando a aparecer a cerca de 6-8 quilômetros da fronteira em outros lugares também. As autoridades regionais evacuaram mais de 7.500 pessoas da cidade de Vovchansk e áreas fronteiriças. Isso segundo Snerubov. Liz Torcel, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, disse que seu escritório estava profundamente preocupado com a situação dos civis na região de Kharkiv, onde pelo menos 8 pessoas foram mortas e 35 ficaram feridas desde sexta-feira. Bom, gente, mas o território russo também está sofrendo com ataques. Na terça-feira, um ataque de drones ucranianos descarrilhou um trem de carga e provocou um incêndio em um tanque de diesel na região sul da Rússia, em Volgogrado, danificando centenas de metros de trilhas, e isso segundo informou a mídia russa. A Russian Royals disse que o descarrilhamento foi causado por interferência de pessoas não autorizadas, mas a mídia russa afirmou que o trem foi atacado por um drone. Imagens publicadas pelo Baza, um canal do Telegram ligado aos serviços de segurança da Rússia, mostraram vagões de carga espalhados ao longo da linha ferroviária. Segundo informações preliminares, não houve feridos, mas o tráfego de trens na área da estação Koluban está suspenso. O tanque de armazenamento e vagões com madeira pegaram fogo e o incêndio foi controlado. Isso segundo informou a agência estatal de notícias RIA, citando o Ministério de Emergências. A TASS, outra agência estatal de notícias, citou o serviço de emergência dizendo que 300 metros de trilhos foram danificados no incidente. Até o momento, a Ucrânia não assumiu o ataque, mas Kiev já afirmou anteriormente ter realizado ataques de sabotagem no sistema ferroviário da Rússia para atrapalhar a logística militar, inclusive longe das linhas de frente. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.